cunho financeiro, certo? E são, no caso, o livro Pequenas Histórias e o livrinho do Pequeno Pajé, que agora tem 10 dias que chegou. Eu estou procurando fazer o possível para que todos os mestres tomem conhecimento, e se há uma resposta do meio, porque eu estou com dívidas muito grandes para serem sanadas. Eu creio que todos sabem que essa linha editorial era de responsabilidade do mestre Mário Trino Tumushi, e a partir de 85, então, eu comecei acidentalmente, por necessidade do meio, então, a trabalhar com essa cultura, motivado pela necessidade do próprio meio, manual de instrução, livro de leis, etc. Então a coisa foi acontecendo, algumas coisas dele também que no acordo de cavalheiro eu reeditei, e coisas que foram acontecendo, surgindo, e eu venho cuidando dessa linha, E só esclarecendo para ver se correspondem, se interessam, se me procuram lá no castelo, e me ajudam a ter aulas, a Centúria durante um período, e revezava com o seu Mário nessas aulas de domingo. Eu levei a Centúria para 7 templos externos, dei assistência a 16 templos, inclusive minha lei, assinada pela tia, me faculta a aula no sentido iniciático e evangélico. E eu parei, repetidamente tem aquele período cíclico, eu acho que eu estou num ciclo de ponderar mais, de observar mais. Eu percebo que eu chego a afirmar para vocês que até agora ainda vivemos um momento de indefinição. Nós perdemos uma grande líder, é um fato curioso. Vocês lembram, por exemplo, Pelé. Pelé parou de jogar em 1970. Mas pela condição do mito criado em torno de sua pessoa e suas jogadas, nunca deixou de ser o maior jogador do mundo. Aos ligados a músicas devem se lembrar dos Beatles. É um grupo que se separou há quantos anos e até hoje é o maior grupo de rock do mundo. E, repentinamente, no campo de uma vida iniciática, nós tínhamos uma clarividente Neiva, com a força do Pelé para as multidões apaixonadas pelo futebol, com a força dos Beatles no campo da relação da música, e nós tínhamos uma tia Neiva. E, repentinamente, essa tia Neiva partiu. E é curioso que eu percebo que esse ciclo de sua ausência, quer dizer, a ausência física, ela ainda não foi assimilada, ela não foi ainda entendida. Ela já partiu, mas nós não entendemos ainda o que aconteceu. Eu percebo ainda que nós ainda não nos definimos, eu percebo ainda que não nos ajustamos, eu percebo ainda que não nos encontramos. Então está acontecendo uma série de fatores extremamente intensos, em que a gente percebe ou a gente sente, mas a gente também não sabe se localizar ainda. Perfeito? Então, eu decidi por minha vez, já que nós temos muitos que falam, nós temos vários instrutores magníficos, nós temos os trinos, nós temos o executivo realizando um trabalho que, a nível dessa reciclagem, que é um trabalho fantástico, o Trino Ajaran junto aos templos, quer dizer, cada qual com seu cada qual, buscando à sua maneira manter vivo a sua parte, a parte que sente doutrinariamente. No meu caso, talvez pelo fato da convivência ininterrupta com o acervo, que é minha responsabilidade, eu vivo com o acervo, queira ou não queira, ininterruptamente eu estou ali manuseando, mexendo, pensando essas coisas, e às vezes me sinto deslocado, por isso tenho evitado falar. Primeiro porque dentro de alguns aspectos eu acho que eu já exijo uma definição também, como eu sei que muitos de vocês. Perfeito? Exijo como pessoa, mas sei também que algo muito acima de nós também está em movimento, está operante. Como, por exemplo, a gente não pode perder nunca a relação da doutrinária. Templos externos, é comum haver muitos problemas, por exemplo, o médium não se dá bem com o presidente. Perfeito? Como muitos de vocês aqui não devem se dar bem com a Edelves. Podem se chocar com o estilo ou a maneira. Como isso acontece em todos os povos. Perfeito? Mas aí eu já não posso mais pensar assim, porque com aquele acervo eu já a todo instante eu encontro linhas. Então, por exemplo, já a relação transcendente. Que o seu mestre não seja, para a sua concepção, capaz para você, mas eu já não posso pensar somente nessa incapacidade
da sua visão psíquica. Eu tenho por obrigação, por dever, de já ver a relação transcendente e saber que a simples condição de um elemento como instrutor, ele passou por uma assistência até de médicos de cura para o desenvolvimento do plexo para aquela condição. E se amanhã ele for deixar de ser instrutor, ele é novamente assistido num sentido de repreparação do sistema plexo, sistema coronário, para outra função e não haver choques em relação à função que ele vai deixar de exercer. Como no caso de um adjunto, é o mesmo fator. Continente, o presidente, o vice. Quer dizer, então há um sentido muito mais íntimo nesse conjunto corpo, alma, perispírito, mas que transcende essa concepção psíquica que nós estamos exigindo. Perfeito? Por exemplo, eu no começo desse curso de reciclagem, eu cheguei no meu professor e falei, professor, a sua função, a sua proposta é definir, é decidir, é esclarecer. Ele falou, não, moço, eu vou fazer um outro trabalho. Eu falei, não, então não conte mais comigo. Eu sempre dava assistência com cartas, sempre foi o meu trabalho, o acervo é minha responsabilidade. Eu falei, não, então não conta comigo. Quer dizer, eu, o bálsamo, o indivíduo, exigindo uma definição, parei de atendê-lo. Mas é como eu disse, falei, olha só, nada elimina a grandeza do que você está fazendo. Se pudéssemos ter um curso de reciclagem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, era magnífico. Só pela concentração mediúnica, analise quantas correntes passam. Quantos espíritos são elevados numa defumação daquela, num trabalho de contagem. Então é magnífico o trabalho. Mas eu, como indivíduo, já exijo uma definição num campo. Perfeito? Mas isso não leva a estar dividido, não leva a estar contra e nem perder de vista a grandeza do que ele está fazendo. Perfeito? É só uma questão de independência de caráter. Eu sou um doutrinador. Ele é um outro doutrinador. E eu quero uma outra. Acho que além daquilo tem que ser um pouco mais. Mas isso é no campo do relacionamento humano, do indivíduo, sem que isso denigra a condição hierárquica, sem que isso denigra o respeito à hierarquia que ele representa, e que muito menos isso denigra a grandeza do trabalho. Mas são questão de posições. Agora, já existem outras posições que o indivíduo já agride, já fere, já magoa, e aí já sai do ciclo da doutrina. Perfeito? Então é um campo muito vasto, é um campo muito amplo. A Edelvis, por exemplo, eu fui aprender a gostar da Edelvis. Fala na Edelvis, está gravando? Pronto, eu vou falar na Edelvis. Eu nunca me esqueço num diálogo, eu não me dava bem com ela. Eu sou muito grosso, mas dizem que dois bicudos não se beijam, né? E ela também ela tem temperamental, ela é objetiva, franca, né? Prática. E eu não ia com ela de jeito nenhum. Um dia, dentro dessas revisões minhas na doutrina, fazendo aqueles trabalhos com a tia, até de madrugada, uma vez a tia me cita, fala, Bálsamo, aquela condição espartana, que, por exemplo, Esparta era uma loucura. Todas as cidades daquele período, a primeira coisa para a estruturação, para a afirmação de uma cultura, de uma cidade, né, a primeira coisa que se tomava cuidado era erguer-se muralhas, era muros. Esparta, sem muros, sem muralhas. Quer dizer, quando se falava em Esparta, quais são os muros de Esparta? É o homem de Esparta. Quer dizer, a criança já a partir dos 7 anos, principalmente quando o homem já era entregue ao Estado para ser preparado, quer dizer, era uma loucura. E a Edelvis desempenhava um dos papéis mais difíceis daquele período, como mulher. Ela governava as mães, ela dirigia as mães, buscando os defuntos, buscando os filhos, buscando os maridos. Quer dizer, ela já tem uma linha transcendente muito marcante. A condição dela na própria herança é uma herança perfeita. E a gente sente isso na mescla do temperamento. Então há necessidade de compreendê-la. Outra coisa, quantos adjuntos arcanos existem na doutrina? Todos homens, só uma mulher. Já um inconveniente fantástico, não é? Então, 3 pontos, não vamos entrar muito na intimidade, mas é um dos maiores exemplos para mim, além de outros casos, em que a gente, quando passa a olhar dentro de uma visão transcendente, a gente começa a sentir estímulo de compreender e passa, inclusive, a gostar, passa, inclusive, a sentir falta, passa, inclusive, a sentir bem. Bom, o fato é que o momento predomina em definição. O momento predomina em definição. Estamos nos definindo. Estamos nos ajustando. Isso é o que eu sinto. Eu posso estar enganado. E se alguém me mostrar que eu estou, eu vou dar graças a Deus. Perfeito?
Se um de vocês subir lá no cassete e falar, você estava enganado, eu falo assim, não, senta aí, me explica por quê. E você realmente me colocando a razão dos fatos, demonstrando que eu estou numa linha incoerente, puxa vida, eu vou te dar um cheiro, seja quem for, tá certo? Mas é um momento que predomina isso, e inclusive, junto a essa indefinição, gera descontentamentos. E isso força, não tem saída, força a se apegar ao sentido básico do comportamento evangélico. Porque quando não temos mais saída, realmente só existe um princípio. É o princípio em que se sintetiza a doutrina de Jesus. Invertido, humildade. Humildade de quem busca, de quem quer saber. De quem se dispõe, de quem se predispõe. Antes de reagir, a entender, a saber. Humildade, tolerância, de compreensão. Aí então você compreende, você entende, você fala, meu Deus, realmente tem uma razão. Você... E, inclusive, aí você passa a perceber em você até o espelho da própria... Salve Deus. Salve Deus. Não tem saída.